Graça e paz, amados irmãos, boa noite a todos. Que a Shalom de Deus seja com todos vocês em nome de Jesus, amém? Estamos aqui nós para mais um capítulo da nossa Escola de Poder, com as chaves de sabedoria para uma vida vitoriosa em Cristo. Amém, meus amados? Desejo de todo coração que vocês estejam bem, todos vocês estejam bem no Senhor. Temos orado, né? Temos orado continuamente, não só eu, mas acredito que vocês também têm aprendido sobre uma vida de oração. E através dessas orações, Deus tem agido poderosamente em nossas vidas, no sentido de paz, proteção, provisão e todas as coisas que necessitamos no Senhor e do Senhor. Então vamos lá, nessa noite eu trago mais uma palavra da parte de Deus para abençoar a tua vida. E como sempre eu tenho dito, essas palavras também têm me abençoado, porque são frutos da meditação na palavra de Deus e da comunhão com o Espírito Santo. São palavras simples, porém de uma importância muito grande para as nossas vidas e de grande profundidade. Então, como é uma escola, eu imagino que você esteja com a sua agenda, seu caderno, a sua caneta na mão, para tomar nota de todas as coisas que vai ser ministrada nessa noite e que grandes coisas vão ser ministradas. Amém? Hoje nós trazemos uma palavra da parte de Deus para a sua vida que tem como título A Poder em Declarar a Palavra de Deus. Vamos abordar algumas coisas importantes que estão escritas na palavra, alguns conselhos de sabedoria para que possamos viver uma vida de vitória. E sabemos que Deus nos deu chaves de sabedoria. E toda a nossa vitória consiste em aprendermos mais do Senhor com o Senhor. Por isso que está escrito, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e Ele virá sobre nós como chuvas de primavera. Tão certo como nasce o sol, Ele virá e virá como chuvas de primavera. É nosso desígnio conhecer ao Senhor. É nosso desígnio vivermos para Ele. Ministramos algumas vezes, na congregação, sobre o nosso primeiro ministério, o nosso primeiro chamado, o nosso primeiro ministério, o nosso primeiro desígnio como cristãos é buscar o Senhor. Isso Deus deseja de nós, porque nós às vezes nos preocupamos muito com o que vamos fazer no corpo dentro da congregação ou para a congregação, e esquecemos que o maior chamado de Deus para nós é para um relacionamento com Ele. Deus nos chamou para estarmos com Ele, porque a vontade de Deus é fazer, em primeiro lugar, uma obra em nós, para depois fazer uma obra através de nós. Deus não quer fazer uma obra através de nós sem primeiro ter feito uma obra em nós. É claro que não precisa se concluir uma obra completa para que possamos trabalhar para o Senhor, mas Ele quer fazer uma obra em nós em primeiro lugar, começar uma boa obra. E vamos evoluindo no caminho, mas sempre dando lugar ao Senhor, ao Espírito, à Palavra, para que Deus possa concluir a sua boa obra em nós. E enquanto Ele conclui, vai fazendo uma obra através de nós. E todas essas coisas nos garantem a vitória que a Palavra de Deus nos diz, nos ensina. Então que venha mais uma chave de sabedoria para as nossas vidas, Hoje é 1º de outubro e a palavra que o Senhor tem dado, deu ao meu pastor, Bispo Thompson, e ele compartilha conosco, e essas palavras têm um impacto muito forte em nossas vidas. Para o dia 1º de outubro, mas a palavra para o mês de outubro, desatar de Deus em nossas vidas. Eu criei, tomei posse e vamos ministrar bastante, mas isso não quer dizer que o novo amanhecer de Deus ficou para trás. Não, amados. Todas as palavras, para aqueles que creem, ela tem uma duração tremenda, uma duração enorme. Ela só volta para Deus quando ela cumpre o propósito de Deus. A palavra de Deus não volta para Ele vazia, ela só volta para Ele quando ela cumpre o propósito no que Deus deseja em nossas vidas. Amém? Então fica tranquilo, Deus tem algo tremendo a fazer em nossas vidas, mas hoje se inicia um mês de outubro, o desatar de Deus em nossas vidas. Amém? Mas como disse para vocês, hoje eu quero ministrar uma rápida palavra sobre a poder em declarar a palavra de Deus. E eu quero começar dando início com o texto de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, apenas o versículo de número 10. Que você seja poderosamente abençoado nessa noite. 1 Pedro 3,10. Diz assim a palavra do Senhor: Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios
da falsidade. Eu vou repetir, preste muita atenção. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Amados, eu quero começar nessa noite dizendo para você que existem ensinamentos, princípios bíblicos na palavra que nos levam a viver a vida que Deus quer. Todos os ensinamentos do Senhor na sua palavra é para que vivamos a vida que Deus quer. Então já lemos, já ministramos várias vezes, né? Quais os planos que Deus tem a nosso respeito. Planos de vida, de nos fazer prosperar, de nos fazer bem, planos de paz. Deus não quer nos fazer mal. Deus quer o nosso bem. É por isso que Ele nos deu a sua palavra, para que por meio dela possamos entender quais os caminhos que Deus nos apresenta para o nosso próprio bem. Então, nós falamos, né? Hoje a nossa escola de poder é a poder em declarar a palavra de Deus. Não vou começar dizendo como declarar, ou ensinando sobre declarar. Eu quero começar falando para você a não fazermos o contrário, porque o contrário também funciona. Já ensinamos várias vezes que fé ao contrário também funciona. Negatividade pode nos afetar, negatividade pode nos atrapalhar e pode abrir portas contrárias para que o inimigo trabalhe contra as nossas próprias vidas. Até o próprio diabo, o inimigo, os demônios, eles sabem da importância do declarar, das declarações que nós como igreja temos, que recebemos de Deus, a palavra de Deus. Satanás sabe que a palavra, que Deus fez tudo por meio da palavra e que a palavra de Deus funciona. E ele sabe que a palavra de Deus funciona em nossas vidas e que se nós crermos de todo o coração, começarmos a trabalhar declarando, vivendo a palavra, tendo fé naquilo que cremos e declaramos, ele sabe que as nossas vidas vão mudar. Porque Satanás não pode refrear o poder da palavra de Deus em nossas vidas quando cremos e tomamos posse. Ele não pode. Então ele faz de tudo para criar problemas, distrações, frustrações, situações difíceis, para que, abatidos, paremos de crer e principalmente de declarar. Porque quando falamos a palavra de Deus, liberamos no mundo espiritual poder, sementes de poder. A Bíblia diz que nós fomos regenerados e renascidos por uma semente incorruptível da palavra. A palavra está em nós. E quando nós tomamos a palavra de Deus para a estabelecermos, quando nós tomamos a decisão de estabelecer a vontade de Deus por meio da declaração da palavra em nossas vidas, família, casa, ministério, vida espiritual, as coisas vão começar a funcionar. Então, amados, é necessário entendermos por que tudo isso. Porque somos justiça de Deus em Cristo. E Deus não nos chamou para nos deixar sós, órfãos. Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Então, o Deus da palavra nos ajuda e nos deu a sua palavra para vivermos uma vida de vitória. Então, o inimigo, quando percebe que pode nos alcançar, ele faz isso. Traz situações extremas de problemas, de dificuldades, distrações. Ele tenta aguçar as paixões em nós para que amoleçamos, para que enfraquecidos paremos de crer e paremos de declarar a palavra de Deus. Então, Pedro aqui na sua carta diz: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, quem não quer ver dias felizes? Se acabamos de dizer que Deus deseja para nós uma vida de paz, nos fazer bem, de nos trazer alegria, né? Os planos que eu tenho com relação a vocês são planos de vos fazer bem. Então, amados, quem não quer ver dias felizes? A Bíblia nos ensina o caminho: guardar a língua do mal e os lábios da falsidade, ou como diz em alguma outra tradução, falar dolosamente. E muitos pensam que é só falar mal dos outros. Não, não é só falar mal das pessoas aqui, que também é muito ruim, traz problemas e prejuízos. Mas a Bíblia está nos ensinando de guardar a língua do mal, de tudo que é mal. E temos o costume de fazer isso, né? Mesmo como cristãos. Às vezes nós olhamos para alguma situação em nossas próprias vidas ou na vida de alguém que amamos e liberamos palavras contrárias, palavras negativas, né? Quando você não consegue alcançar algum objetivo na sua vida com relação à sua vida financeira, casamento, saúde, ou ao seu próprio corpo, ou alguma situação,
às vezes temos o costume de falar o que não devemos. E Deus leva em conta a importância disso, de não fazermos isso. Porque o inimigo deseja trabalhar em cima das nossas palavras, a poder em declarar a palavra. Então, meus amados irmãos, eu quero trazer essa lição para vocês nessa noite, para dizer para vocês que é importante que não usemos as nossas palavras para falar o que é mal. Pastor, dá um exemplo. Vamos dar exemplos, né? Alguém tá tentando alcançar por meio da fé cura, está orando, está buscando a Deus, está buscando uma construção espiritual dentro de si mesmo para crer por uma cura. Aí, num dado momento, num momento de pressão, de dificuldade, diz: eu não aguento mais, essa doença não sai, parece que não dá certo, não quero morrer com essa doença. Você dá força para o que é contrário. Seja lá o que for na sua vida, no seu casamento, você está passando uma luta e diz: essa luta não acaba, minha vida está um inferno, esse homem não muda, essa mulher nunca vai mudar. Essas palavras têm muita força. E exatamente sobre isso que Pedro está falando. Guarde a sua língua do mal. Guarde os seus lábios da falsidade ou de falar dolosamente. Dizer coisas que não agradam a Deus. Falar de pessoas não é bom. Mas elas estão erradas. E quando eu falo de alguém, eu estou falando a verdade. Eu não estou mentindo. Eu só estou falando a verdade. Não faça isso. Não faça isso, não é a vontade de Deus. Você não está autorizado pelo Senhor para falar as coisas que você acha de alguém, principalmente quando elas são coisas negativas. Não faça isso, porque essa não é a vontade do Senhor. Temos que abençoar. Algumas mães, né? Esse menino dá muito trabalho. Esse menino não é como nós, ele é diferente. Esse menino vai dar trabalho. Eu já ouvi tanto isso. Meu dinheiro não dá para nada. Meu dinheiro não está dando para pagar as contas. Estou endividado. Não posso, não tenho. Todas essas coisas, elas trazem um peso, uma carga muito negativa para as nossas vidas. E corroboram para que enfraqueçamos, para que essas coisas tomem força sobre nós. Nós temos que entender que nós, como cristãos, não vivemos pela realidade que vemos. A palavra de Deus diz que nós não vivemos pelo que vemos. Fé não é isso. Nós vivemos pelo que cremos. A realidade às vezes nos mostra sintomas de enfermidades, dificuldades na família, no casamento, nos mostra dívidas, a realidade nos mostra portas fechadas, pouco dinheiro. Mas nós não fomos chamados para viver pelo que vemos. Isso não é fé. Nós fomos chamados para viver pelo que cremos. E temos autoridade e poder do Espírito Santo, porque nos foi dado a palavra e o nome de Jesus, para mudar circunstâncias com aquilo que falamos. Então, se quisermos ver dias felizes, refreia a sua língua do mal, de falar o que é mal. Não fale o que é mal. Mesmo que você esteja vivendo uma situação difícil no casamento ou em qualquer outra área da sua vida, declare a palavra. Pois foi para isso que Deus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como diz em Pedro também, para declarar grandezas. Declare grandezas. Quando você vê uma dificuldade financeira se estabelecer na sua vida, declare: eu sou abençoado. Sou justiça de Deus em Cristo. Meu Deus é dono do ouro e da prata. A palavra de Deus diz que eu sou próspero. Eu sou próspero. Alguém não tem um emprego e está triste porque não tem dinheiro para pagar as contas, ao invés de ficar dizendo: eu não tenho como, não tenho condição. Diga: eu sou um mantenedor da casa do Senhor. Eu sou abençoado. Deus me deu recursos. Não diga Deus vai me dar. Diga Deus me deu. É bíblico. A Bíblia diz em Efésios 1 que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. São bênçãos espirituais que se manifestam porque tomamos posse pela fé. Se manifestam no natural. Então, como Deus já nos abençoou, diga: eu tenho recursos ilimitados. Eu tenho recursos para sustentar minha casa. Eu tenho recursos para pagar todas as contas. Eu não fui chamado para viver endividado. Meus amados irmãos, usem as palavras para falar o que é bom. Não fale o que vê.
fale o que deseja ver. Amém, amados? Nós estamos no Evangelho da Graça. É diferente da lei. A lei, nós tínhamos que fazer alguma coisa. O homem tinha que fazer. Na graça, você tem que crer e declarar. Nós precisamos declarar a palavra de Deus para mudar circunstâncias. Então, nós não vivemos pela realidade, mas pela verdade. A verdade da palavra diz coisas melhores. O Evangelho em si é uma confissão. Eu quero mostrar para você, dentro da palavra de Deus, em Romanos 10, versículo de número 8. Deixa eu mostrar para você em diante. Diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Olha onde a palavra está. Perto de você, em sua boca e em seu coração. Veja que na boca primeiro. Precisamos declarar. Declarar para que o coração seja cheio daquilo que declaramos. Amém? E às vezes precisamos crer e declarar para que recebamos no Espírito. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Veja que o cristianismo é uma confissão. Tudo começa quando confessamos. Alguns dizem, não, basta eu crer. Eu estou ali no meu lugar, eu só preciso crer. Eu não preciso confessar. Precisa, porque a palavra de Deus diz que precisa. O Evangelho começa por uma confissão. Através dessa primeira grande confissão, tudo começa a acontecer em nossas vidas. E a confissão não para por aí. Só quando confessamos Jesus como Salvador. A Bíblia diz que temos que confessar a palavra de Deus. Temos a ideia de que confessar dá a ideia só de confessar pecados, confessar erros. Não, meus amados. Não é isso que eu estou falando. Nem é o que a palavra ensina. A palavra diz que temos que confessar a palavra. Confessar as verdades de Deus. Confessar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tenhamos vida. Que vejamos dias felizes. Tenhamos um dia abençoado. Uma família abençoada. Uma família completamente rendida aos pés do Senhor. Confesse a palavra. Com relação à sua família. Senhor, tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e os da tua casa. Há quem diga, não, mas isso foi uma palavra de Paulo para o carcereiro. Eu tomo posse dessa palavra e a confesso para a minha família. Por que não? Porque não é uma palavra inspirada. Precisamos confessar aquilo que queremos ver. Não devemos confessar aquilo que estamos vendo. Entenda, confessar o que estamos vendo, na maioria das vezes, é confessar derrota. Confessar realidade, confessar dificuldade não vai te ajudar em nada. Jesus falando, ensinando sobre ansiedade, sobre se preocupar, ele disse que a nossa preocupação, a nossa ansiedade não aumenta nada em nossas vidas. Nós temos que crer e buscar o reino de Deus. Então, quando nós olhamos para a circunstância e ela é adversa e vemos uma circunstância contrária que nos resiste, que é comum para todos nós cristãos, nós temos, amados, uma oportunidade de Deus de confessar a palavra. As circunstâncias adversas, os problemas que têm se levantado, não estão aí com o intuito de te matar. Não é uma sentença de Deus para a tua derrota, para o teu fim, não. É uma oportunidade de Deus para que você confesse a palavra, transforme a circunstância e cresça na fé. Entenda, as dificuldades, os problemas, circunstâncias adversas, não são uma sentença de Deus para te destruir, para te matar, para te colocar por terra, para tirar a tua alegria, não. Alguns estão pregando isso, não é isso. As circunstâncias e as dificuldades, elas são muitas vezes apresentadas, permitidas por Deus para que cresçamos. É uma oportunidade de Deus para as nossas vidas, para que possamos crescer por meio da fé, declarar a palavra e transformar essa circunstância por meio da fé. Jesus transformou inúmeras circunstâncias pelo poder da palavra. Lembrem que Jesus estava no barco dormindo e os seus apóstolos estavam com medo de morrer. E eles acordaram Jesus atônitos, apavorados com aquilo tudo. Mestre, não percebe que vamos morrer? E Jesus se levanta e pela palavra da fé, ele muda a circunstância. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te, haja paz. Pela palavra da autoridade do seu poder, Jesus fez com que aquela tempestade cessasse.
E ele, digo mais uma vez, poderia dar um de bom mestre, Senhor, único que tem poder, né? E ter dito, viram aí como eu sou o verbo encarnado? Me louvem. Jesus não se preocupou com isso. Apesar de que ele deve ser louvado, é o verbo encarnado, é o Deus Todo-Poderoso, mas a preocupação dele não foi buscar glória para o seu feito. A preocupação de Jesus foi ensinar que os apóstolos e nós podemos fazer o mesmo. Ele repreendeu o vento, repreendeu o mar e repreendeu os apóstolos e disse, por que sois tão medrosos, tão covardes? Jesus estava ensinando que ele veio para fazer e veio ensinar a fazer e dar autoridade para fazer. Ele estava dizendo em outras palavras, por que vocês temeram? Por que vocês não fizeram logo isso? Não creram ainda? Jesus, em outras palavras, estava dizendo, dei-lhes autoridade e poder para repreender tempestades, ventos e circunstâncias e mudar por meio da palavra. Esse foi o ensinamento de Jesus. Lá em Marcos 11, a partir do versículo de número 20, Pedro vê a figueira seca, morta, e ele diz, mestre, vistes a figueira que amaldiçoaste secou. Ministramos até terça-feira essa palavra. Deixa eu te dizer algo. O que foi que aconteceu em Marcos 11, quando Jesus... Eu quero até ver aqui, ler com você. Marcos 11, quando Jesus falou com a figueira. Eu quero que você observe algo interessante, né? Marcos 11, 12, Jesus diz assim, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, olha o que foi que Jesus disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. As palavras de Jesus foram só essa, ninguém mais coma de seu fruto. E eles ouviram. No versículo de número 20 de Marcos 11, de manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoastes secou. Mas observe que nas palavras de Jesus não continha nenhuma frase de maldição. Jesus não disse, figueira eu te amaldiçoo. Amaldiçoada seja figueira. Percebe que não existiu isso. E Pedro disse, mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. O que é amaldiçoar? É maldizer. É falar mal. É por isso que é interessante termos o cuidado de não falar mal das nossas próprias vidas, do nosso próprio corpo, do nosso dinheiro, da nossa saúde, da nossa família. Quando você diz assim, no calor da pressão, do problema que você está vivendo, esse casamento não dá certo. Perdão. Essa situação não muda. Esse filho não obedece. Essa doença não vai. Esse dinheiro não chega. Você está fazendo exatamente a mesma coisa que Jesus fez com a figueira. E há poder em nossas palavras. Jesus disse, ninguém coma mais fruto de ti. Jesus não disse, eu te amaldiçoo, amaldiçoada seja, não. E Pedro disse, Senhor, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. E Jesus não corrigiu Pedro. Jesus não disse, não, eu não amaldiçoei. Ele entendeu também que aquela palavra foi uma maldição. Porque é maldizer. Quando você fala ruim, fala mal a respeito de algo na sua vida, que você vê que não está legal, que não está bom, que está te trazendo tristeza e pesar, Deus não quer, não te autoriza a falar mal daquela situação. Pelo contrário, você tem que falar bem. Você vai viver amaldiçoando todas as coisas na sua vida, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Veja a oportunidade que Deus está te dando de você reverter aquela circunstância, mudá-la através da palavra da fé. Afinal, a palavra de Deus nos foi dada para a construção, para a criação. Deus cria através de nós. Você não sabia disso? Deus continua sendo um Deus criador. E como Ele cria? Através de nós, das nossas palavras. Deus cria uma nova vida, novas situações, novas possibilidades. Cria muitas vezes um estado de saúde melhor. Cria uma vida financeira melhor. Cria coisas ao nosso redor, ao nosso entorno.
Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai, nosso Deus Altíssimo. E tudo Deus criou pela sua palavra. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a terra, Ele foi criando pelo poder da palavra. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Observe que quando Deus estava naquele cenário, naquele contexto de trevas, de escuridão, Deus não disse: que escuridão, que trevas assustadoras. Se Deus tivesse dito: que densas trevas, a palavra dele é tão poderosa que as trevas tinham se multiplicado, tinham aumentado. Mas Deus não disse: que trevas, que densas trevas. Não, pelo contrário. Quando Deus viu trevas e viu necessidade de luz, Deus disse a palavra certa: que haja luz. E houve luz. Na ótica de Deus, todas as coisas que Deus via uma necessidade de criar coisas novas, Ele não ressaltou a falta, Ele não ressaltou o que não tinha, Ele não ressaltou a necessidade, ou o problema, ou a dificuldade que existia na criação. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Deus não ressaltou o vazio, Deus não ressaltou o desforme, Deus não ressaltou as trevas, Deus ressaltou a provisão. Aquilo que completava, aquilo que preenchia, Deus criou. E nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai. Nós precisamos criar a partir da fé aquilo que você vê que é necessário que tenha, que exista na sua vida, família, casa, seja lá onde for. E você sabe que é bom e agradável ao Senhor. E principalmente quando você sabe que a promessa do Senhor, comece a criar vida, comece a declarar. Jesus ensinou isso para os apóstolos. Quando ele amaldiçoou a figueira, Pedro disse: vê, Senhor, tu amaldiçoaste essa figueira, ela secou. Jesus só tinha dito para ela: ninguém coma mais fruto de ti. E a palavra dele teve poder. E ele nos deu essa palavra poderosa. E Jesus ensinou, digo isso para que vocês tenham fé em Deus. Entendam que quando vocês estão em fé, quando a fé de vocês está focada na palavra e no Deus da palavra, vai acontecer. Então, tira o mau relatório, tira as palavras maldizentes. Nunca mais diga a respeito da sua família, dos seus filhos, das suas finanças, da sua saúde, da sua igreja, dos seus amigos, seja lá do que for, palavras negativas. Não vai dar certo, não há cura, não tem jeito, nunca diga isso. Porque no momento que dizemos isso, de alguma forma entregamos a Satanás aquela área das nossas vidas. Não há cura para mim. Você está entregando a Satanás o poder de prolongar aquela enfermidade. Eu lavo as mãos com esse menino, eu lavo as mãos com meu marido, eu lavo as mãos com meu filho, como se dissesse: eu não estou nem aí o que aconteça com ele, eu não vou mais me preocupar. Nunca faça isso, nunca diga isso. Por mais que a situação seja contrária, adversa, diga: é do Senhor. Vai se manifestar o poder de Deus, vai se manifestar salvação, vai se manifestar cura, vai se manifestar provisão. Eu declaro em nome de Jesus: nunca baixe a guarda, nunca libere uma palavra contrária. E não se preocupe que o que você está falando não acontece imediatamente, instantaneamente. Veja que Jesus, em Marcos 11, ele disse: ninguém coma mais fruto de ti, e saiu. E não foi imediato. Aquela plantinha, não, aquela figueira, aquela árvore não morreu de imediato. Começou da raiz. No outro dia é que perceberam que as folhas estavam secas. Todas as vezes que você declara a palavra de Deus contra uma obra do diabo, contra uma enfermidade, contra uma situação adversa, contra uma situação financeira ruim, seja qual for a situação ruim, e você declara a palavra de Deus, não se preocupe. Por mais que você declare e depois você vá dormir, vá trabalhar, vá fazer alguma coisa, a palavra de Deus está agindo e está matando aquele problema da raiz. Creia nisso. Os problemas espirituais que se estabeleceram contra a tua vida, contra a tua família, estão secando desde a raiz. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Esse é o desatar de Deus. Esse é o desatar de Deus nas nossas vidas em nome de Jesus. Estão secando desde a raiz. Todos os planos de Satanás levantados contra nós não prosperará. Declare a palavra de Deus e eles vão morrer da raiz. Não se apresse. A sua parte é crer e declarar. A parte de Deus, do Espírito Santo, é de fazer. Então creia nisso. Vamos transformar circunstâncias adversas
por meio do poder da palavra de Deus. Eu quero ler um texto também aqui para corroborar, para fundamentar o que estamos dizendo. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, que está em Provérbios 18, versículo de número 21. Diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você prestou atenção no poder dessa palavra? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem gosta de usar a língua, seja para um lado ou para o outro, vai comer do fruto. Meus amados irmãos, está aqui. Nós estamos dizendo que a Bíblia está mostrando, nos ensinando que dos dois lados funcionam. Se a Bíblia tem poder, se a língua tem poder para a vida, tem poder para a morte. Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou. Então, quando você faz desavisadamente, de forma ignorante, porque quem faz isso tem ignorância espiritual. Quando fazemos isso, estamos matando coisas que Deus ama em nossas vidas. Deus ama a nossa saúde. Deus ama a nossa família. Deus ama nosso casamento. Deus ama a nossa prosperidade. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu servo. Não mate o que Deus quer que viva. Não abra portas para o inimigo. Não use as suas palavras têm poder. Paulo diz, crie, por isso falei. O cristianismo começa numa confissão. Vida eterna começa em você numa confissão. Não mate o que Deus quer dar vida. Deus ama a sua família, sua casa, seu bem-estar. Por mais que você veja algo em você ou na sua vida, ou em alguém que você ama, que não lhe agrada, nunca libere palavras contrárias. Libere palavras de vida. Provérbios 18, 21, eu vou repetir porque reforça, não é? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usar a língua comerão do seu fruto. Você pode comer do fruto da vida ou do fruto da morte. A garantia que nós vamos viver a vida é declarar as palavras de Deus. Declarar a vontade de Deus. Amados, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É necessário se fazer 3 coisas. Meditar na palavra dele, que é a vontade, meditar na palavra dele, que é a vontade dele, na palavra, a vontade expressa de Deus. Declarar a palavra dele e viver. Quando você começa a meditar na vontade de Deus, na palavra de Deus, e começa a acreditar que isso é para você, você começa a declarar. Crie, por isso falei. Comece a meditar. Medita de dia e de noite na palavra de Deus. Não é uma vez na vida, quando houver uma ocasião que estiver passando por uma luta. A palavra de Deus é para ser meditada diariamente. É de dia e de noite. Só serás como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, onde as suas folhas não caem, não murcham, e você dá fruto no tempo certo, quando você meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Eu tenho orado muito. Tem até um louvor do Ministério do Centro Mundial de Avivamento que diz que as tuas águas permaneçam sobre mim, que as minhas raízes alcancem as tuas águas, que elas se alarguem, que elas alcancem as tuas águas. Amados, nós precisamos ser como essas árvores plantadas junto a ribeiros de água. E como isso pode acontecer? Quando declaramos a palavra de Deus, quando meditamos na palavra de Deus, quando a palavra de Deus encontra um lugar em nossas almas, em nossos corações, nos tornamos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Nós nos aproximamos dos rios de Deus quando meditamos na palavra. E isso traz frutos, traz vida e vida abundante. Nós não queremos comer o fruto da morte como uma consequência de usar de forma errada as nossas palavras, a nossa língua. Nós temos que usar da maneira correta. Jesus falou algo incrível em João, acredito que João 14, João 15, deixa eu ver aqui, é melhor a gente fundamentar, né? Eu quero ler com vocês, a gente está dentro do nosso tempo aí, João 15, se eu não me engano, versículo de número 7. Olha o que Jesus disse, João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido.
Como posso comer do fruto da vida por meio das declarações da palavra, por meio do exercício da língua? É quando eu entendo que eu estou em Cristo, sou justiça de Deus em Cristo e as palavras dele estão em mim. Olha que ele não disse só assim, se vocês estiverem em mim. Ele disse, se as minhas palavras permanecerem em vocês, aliás, do início 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Não é só estar na igreja, é estar em Cristo. Não é só estar em Cristo, as palavras de Cristo têm que permanecer em nós. Amados, quando essas palavras encontram um lugar em nossas vidas, nós a honramos, não só da boca para fora, né? Porque alguns acham que honram a Deus e honram a palavra de Deus da boca para fora. Mas Jesus certa vez disse, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não adianta nada eu dizer que estou em Cristo, que tem uma igreja, que tem um pastor, que sou obediente, se eu estou longe dele. Então as palavras dele têm que estar em mim. As palavras dele têm que estar em você. Porque são as palavras do Senhor enxertadas no seu coração que vão gerar toda essa vida. Então, seja o que for, seja sobre seu casamento, seja sobre sua saúde, sobre sua vida financeira, sobre as coisas que você quer ver nos seus familiares, nas pessoas que você ama, na sua igreja, declare palavras de Deus. Use a palavra de Deus de forma correta. Seja um agente de milagres. Seja um agente da criação de Deus. Deus quer criar coisas novas em você, a partir de você, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, que eu estou falando pelo Espírito. Esse é o desatar de Deus. Deus quer criar coisas novas em você, através de você, nas pessoas que você ama, nos seus negócios e na sua vida. É possível por meio da palavra. Então, voltando aqui para o início, quando você vê faltas, quando você vê deficiências, dificuldades, lutas, sintomas, adversidades, perseguição, seja lá o que for, declare a palavra de Deus. Onde há trevas, não ressalte as trevas. Diga, haja luz. Onde você vê desordem, não diga, aqui está um caos, há uma desordem. Não diga isso. Diga, eu determino e declaro pelo poder da palavra de Deus em nome de Jesus, ordem. Ordem. Onde há falta, declare, eu declaro superabundância. Seja um agente de milagres. Deus deseja ver você bem, o seu povo bem, mas nós precisamos também tomar a nossa responsabilidade. Como eu disse no início, é uma chave de sabedoria. É uma chave de sabedoria para uma vida vitoriosa. Não é só um interruptor. Não existe um interruptor da vitória, onde você, na sua vida cristã, procura, encontra um interruptor escrito vitória. Você liga e vai ter vitória completa em tudo. Não. Nós precisamos crescer em fé, dar passos de fé, olhar para frente e se mover diante do que Deus está nos mostrando, do que Deus está querendo que vivamos. Nós não podemos ficar parados. O cristianismo é a confissão. Precisamos confessar, precisamos nos posicionar para esta confissão. Lá em Tiago, fala que a língua é um pequeno membro que se gaba de coisas grandes. Varão perfeito é aquele que domina a língua, domina as palavras. A Bíblia diz que nós estamos sendo levados ao aperfeiçoamento. Isso faz parte de dominar a língua. Nesse sentido, eu trago para esse contexto. Domine a sua língua para não dizer aquilo que desagrada ao Senhor e traz prejuízo para a sua própria vida, para a sua casa, para a sua família. Seja varão perfeito, seja uma mulher, uma varoa perfeita. Domine a língua. Às vezes nós vemos algumas pessoas, alguns irmãos, irmãs, mulheres, às vezes por causa da emoção, extravasam, né? Extravasam no que falam e falam de forma enérgica e negativa. E há quem corrobore e diga, é bom desabafar. Desabafa com a palavra. Que a sua revolta seja contra as obras do diabo, que a sua revolta seja contra o que é errado, mas declare e desabafe da forma certa.
Eu creio em nome de Jesus que esta situação vai mudar, porque o poder de Deus está operando na minha casa, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, nas finanças. Extravase da forma certa. Extravase da forma que o Senhor quer. Revoltado não com Deus, mas com as obras do diabo, com a situação. E essa revolta traz em você uma autoridade de fé. Não desequilíbrio emocional para a maldizência, para a tristeza e para a frustração. Revolta é só um termo, revoltado contra o mal, contra a obra do mal que está se espalhando, crescendo. Você se revolta contra o mal, né? Isso é uma ira boa contra o mal. E você declara no mundo espiritual a falência daquele mal, para que aquele mal seque desde as raízes. Desde as raízes. Para terminar, eu quero mostrar aqui mais um texto para você, para corroborar com a palavra da confissão, né? Está em Hebreus, um texto que eu gosto muito, acho que quase toda escola de poder, quase todo culto eu falo desse texto, porque é um texto que me move diante do trono de Deus, né? Hebreus 4, a partir do versículo de número 14, que diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, ou à nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nos apeguemos com toda firmeza à fé que professamos, a nossa confissão. A nossa confissão é: sou justiça de Deus em Cristo, Deus é meu Pai, Jesus é meu Senhor, o Espírito Santo é meu ajudador, meu paracleto. São confissões poderosas. Apegue-se firmemente a essa confissão e declare coisas grandes, porque tens um sumo sacerdote diante de Deus, pronto para te ajudar. No Velho Testamento, quando o povo de Deus se reportava ao sacerdote, e este para o sumo sacerdote, e o povo judeu levava, o povo hebreu levava o sacrifício, levava o carneiro, levava a oferta, né? Um detalhe só que eu quero que você preste atenção. O sacerdote não olhava para o ofertante, ele olhava para o cordeiro, para saber se o cordeiro era sem mancha, de 1 ano, do jeito e conforme a palavra que Deus tinha dado a Moisés. Então o sacerdote, quando recebia aquela oferta, ele não olhava para o ofertante, era para o cordeiro. O cordeiro estivesse perfeito, ele era levado e morto. E o pecado do povo era protelado por 1 ano, de ano em ano tinha que fazer isso, e o favor se manifestava. Era para o cordeiro que o sacerdote olhava. Então, quando você vai a Deus, quando você se aproxima do trono da graça, Deus não olha para você primeiro. Deus olha para Jesus, o Cordeiro perfeito. É para o Cordeiro perfeito, o sacrifício vivo santo para Deus, que nos abre as portas para um novo e vivo caminho. É para Jesus que Deus olha. Jesus é o Cordeiro e o sacrifício perfeito. Então, aproxime-se de Deus com confiança. Leve a sua confissão de fé e você vai ter diante de Deus misericórdia e graça que te ajude no momento da necessidade. Declare vida, declare paz, declare saúde, declare abundância, declare prosperidade, tudo segundo a palavra de Deus. Para tudo temos um texto da palavra de Deus. Declare a palavra, crie, por isso falei. E não dê mais a Satanás substância ou subsídio para que ele te atrapalhe a tua vida, teu casamento, tua saúde, tuas finanças. Não dê a ele. Voltando para o primeiro verso, acredito que vai fazer um pouco mais de sentido. 1 Pedro 3,10. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Que Deus te abençoe com essa palavra,
tenha uma excelente noite, um maravilhoso final de semana. E domingo estaremos reunidos na quadra para um grande culto de avivamento. E se preparem, pois Deus tem uma palavra tremenda. Outubro, um mês do desatar de Deus em nossas vidas. Amém, meus amados? Shalom, que Deus te abençoe. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados. Nos vemos domingo.